disseram que foi um avivamento, mas existem aí algumas indagações também. Que tipo de avivamento foi esse? Temos outras que são denominadas neopentecostais, que são adeptas, algumas da teologia da prosperidade, e outras são adeptas a esses tipos de artifícios em suas reuniões para que as pessoas recebam bênçãos. Então, se o Evangelho de Cristo não é suficiente para libertar as pessoas do pecado, libertar as pessoas dos espíritos maus, se o Evangelho de Cristo não for suficiente para que as pessoas se cheguem a Deus, nós estaremos perdidos. E agora, teve um episódio que um certo pastor, para expulsar alguns demônios, teve que trazer uma tal de água que veio lá de Israel, um vidrinho com água de Israel, uma água santa, e saiu aspergindo pelo templo onde ele estava fazendo o exorcismo, e citava algumas coisas assim do tipo, eu estou sentindo muito cheiro de óleo de dendê, e eu não entendo esse tipo de coisa, porque Jesus Cristo disse que o nome dele seria suficiente para que nós realizássemos todas essas obras miraculosas ou naturais ou impossíveis. Era o nome dele, não era a água santa de Israel, não era azeite ungido da oliveira verdadeira lá do Getsemane, não foi nada disso que Jesus deixou escrito para nós. Tudo isso constitui-se em idolatria, e a maioria do povo adentram por esse caminho e vão se aprofundando nele e acreditam nisso. E não é algo que a maioria não saiba, não é algo escondido das pessoas, que isso se tornou um comércio também. Aí, se eu for te falar de idolatria, quantas pessoas idolatram o dinheiro, os bens materiais? Porque a teologia da prosperidade, ela foi criada a partir de uma necessidade que as pessoas tinham de se dar bem financeiramente. Até mesmo os criadores dessa teologia da prosperidade, eles criaram ela de uma necessidade que eles tinham de ter bens materiais, e se eles não tivessem um argumento suficientemente forte para poder conseguir o que eles queriam, eles provavelmente não teriam sucesso nessa missão deles. Daí se cria essa teologia da prosperidade, onde as pessoas fazem um tipo de troca com Deus. Eles vão aos cultos, eles vão às reuniões da igreja, eles prestam serviços no templo, eles se dedicam muito, eles acabam sacrificando até os seus momentos com a sua família para poder prestar esses tipos de serviços ao templo e não a Deus. Na verdade, eles não estão fazendo para Deus, estão fazendo para o templo em si, quando na verdade a graça de Deus é de graça. Mas em resumo, o que eu quero dizer é que nós não precisamos nos sacrificar para receber bênçãos de Deus. A única exigência de Deus para que nós recebamos bênçãos dele é estarmos em plena obediência à sua palavra. E o que eu vejo é que essas pessoas muitas vezes não obedecem à palavra de Deus, de fato, porque eles vivem vidas dissolutas, eles vivem em pecado muitas vezes e querem receber bênção de Deus a troco de fazer algo em troca, e muitas vezes dão dinheiro na tesouraria da igreja, levam envelopes, e fortunas até são entregues no gasofilácio a troco de receber bênçãos. Isso é idolatria. Se nós formos falar a respeito da idolatria que permeia o meio evangélico, nós vamos citar muitas coisas ainda. São profetas que se levantam dentro da igreja e começam a ter revelações e entregar palavras para as pessoas, e quando você vai ver, são filas na rua da casa dessa pessoa para visitá-lo, para receber uma palavra, para receber uma oração, enfim, idolatria.
E eu já havia citado que há aqueles que idolatram o dinheiro e vivem para o dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Aí eles vão aos cultos, cantam, oram, choram muitas vezes, ouvem uma mensagem, muitas vezes também uma mensagem superficial que o pastor prega de qualquer jeito, porque ele não teve tempo de preparar o seu sermão, ele teve que realizar inúmeras tarefas manuais e não se dedicou à oração e à leitura da palavra e ao estudo para poder pregar. Chega lá com um sermão qualquer e o povo vai se alimentando daquilo e no fim acabam desnutridos espiritualmente e no fim acabam se perdendo, se frustrando porque não tem o preenchimento do vazio que só Jesus Cristo pode preencher na vida da pessoa. Nós temos visto todas essas coisas acontecendo no Brasil inteiro. É um absurdo nós termos que identificar esse tipo de coisa, idolatria dentro da igreja evangélica. E as pessoas se idolatram por várias coisas, até as melhores igrejas. Muitas pessoas dentro dela estão idolatradas pelo grupo de louvor, outras estão idolatradas pelo pastor da igreja, outras são idolatradas pelo nome da instituição, pela placa da igreja, defendem aquela instituição, aquela denominação, até com ferro e fogo. Porém, quando se trata do evangelho, não defendem o evangelho. Então isso está colocando as coisas, a instituição, as pessoas acima de Deus, e Deus não aceita esse tipo de coisa. E isso é idolatria e é abominação diante dos olhos de Deus. E se eu for continuar enumerando aqui as idolatrias que acontecem nas igrejas evangélicas, eu vou falar muito mais coisas, mas aqui já temos os elementos suficientes para podermos identificar onde estamos errando e podermos acertar o nosso caminho. Nós precisamos caminhar reto, nós precisamos caminhar para o encontro de Deus, o encontro de Cristo. Nós precisamos caminhar em obediência à palavra de Deus. Por isso devemos deixar toda a idolatria, senão vamos ouvir o que Jesus diz aqui no capítulo 2 e versículo 14 de Apocalipse. Mas algumas coisas poucas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Não podemos esperar ouvir isso da boca de Jesus Cristo, que temos pessoas que estão fazendo o povo errar, se entregando à idolatria. E a idolatria e a prostituição são exatamente a mesma coisa. Quero encerrar aqui essa reflexão e que possamos corrigir os nossos caminhos de fato e enquadrá-lo na palavra de Deus, para que possamos um dia encontrarmos com Cristo e sermos convidados para participar do gozo eterno e não ouvirmos aquela palavra muito difícil que será: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não queremos ouvir isso, queremos ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. É isso que nós queremos ouvir, é isso que precisamos ouvir. E para que ouçamos isso, precisamos deixar toda a idolatria, abandonar todos os pecados de idolatria e obedecermos à palavra de Deus. Amém.